É isso aí, estamos iniciando mais um episódio do Deu Tilt Mental e esse daqui é o podcast que vai mostrar o porquê que você buga, porquê que a sua mente dá um tilt de vez em quando, mas a gente também vai mostrar caminhos para você solucionar todo esse tipo de problema sem precisar necessariamente puxar da tomada e desligar completamente, né, Vini? Senão aí não dá certo. Muito prazer, eu sou Rubens Gaturamo, eu sou psicólogo, sou psicanalista e tô aqui sempre do lado do meu grande parceiro. Eu sou Vinícius Graça, hipnoterapeuta, trabalho também com as técnicas baseadas em neurociência, mas hoje a gente está aqui para falar da Renata, que é a nossa convidada de hoje especial, ela que é fisioterapeuta e está há mais de 10 anos na área da saúde, e hoje ela vai falar um pouquinho mais quem é a Renata, qual que é o seu trabalho. Boa tarde, primeiramente eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Renata Bernabé, eu sou fisioterapeuta há mais de 10 anos, sou especialista na área de cardiopulmonar pelo Hospital Israelita Albert Einstein e também faço ortopedia traumatológica desportiva, atuando com atletas. Maravilhoso, maravilhoso. Você vê o currículo dela, né? Você pensa quanta informação que a gente já vai ter nesse episódio. Só por esse currículo aqui eu já aumentei minha expectativa aqui. E hoje a gente estava conversando nos bastidores, né, Renata? Você tem um trabalho muito direcionado, principalmente com atletas, com questões físicas, você atua muito com atletas em momentos de competição, né? Sim. Eu queria que você trouxesse um contexto de tudo isso que você faz, não só em relação aos atletas, mas você tem outras áreas também que você atua dentro da fisioterapia, então fala um pouco pra gente. Sim, atualmente eu sou uma amante do esporte, né? Eu faço Muay Thai, luto Jiu-Jitsu, sempre gostei muito de todos os esportes no geral. E eu acabei me direcionando mais para essa área mesmo, né? Então, atualmente, eu faço a reabilitação de profissionais do Jiu-Jitsu, né? E também de profissionais da área do Muay Thai. Então, são pessoas que eu tô diretamente ali no meu dia a dia, são pessoas que treinam comigo, mas também acabam sendo meus pacientes, né? Sim. Fora o pessoal da área esportiva, eu também atendo alguns idosos. Esses idosos, a maioria é fisioterapia preventiva, então a gente atua na área cardiovascular e cardiopulmonar, prevenindo pneumonias, lesões de DPLC, que alguns pacientes eles vieram com antecedentes de fumar, né? Olha só. Então a gente acaba trabalhando isso como uma forma mais preventiva. Também atuo com idosos que têm Alzheimer, né? Então doença senil é muito comum com os idosos. Interessante. Quando a gente fala de essa reabilitação do pessoal, né, da área de lutas e do esporte no geral, a hipnose ela é aceita, né, pelo Conselho de Fisioterapia, porque além de ela trabalhar na dor, muitos pacientes às vezes, né, ele tem a liberação do médico para voltar a lutar ou a jogar, mas o emocional acaba atrapalhando isso, né, a hipnose acaba ajudando. E você trabalha nessa parte que às vezes ele tá liberado para estar voltando a treinar, mas, né, na sensação dele ali, ele tá morrendo de medo. Como que funciona isso no seu trabalho? Sim, a gente faz um trabalho bem preventivo com os atletas, principalmente para quem tem esse empecilho de voltar para o ringue, para o tatame, né? Alguns pacientes, eles não voltam para a academia. Eles querem ficar o tempo inteiro com o fisioterapeuta porque eles têm medo de novas lesões, medo de voltar e ter lesão de novo, ficar meses parado. E a gente tenta desmistificar isso, né? Eu trabalho diretamente com alguns psicólogos também, acabo encaminhando, né, para alguns psicólogo estudar ele, conversar, e também com o educador físico. A minha missão é fazer ele ganhar consciência corporal, saber que ele é capaz, sim, de voltar para o tatame ou para o ringue com uma força um pouco maior, né, tanto mental quanto física. Após isso, a gente acaba passando, né, para o educador físico, conversando o que ele deve ser trabalhado, qual consciência corporal ele deve ganhar para voltar a treinar. É um contexto que, assim, eu não tinha ideia dessa relação tão específica e tão importante da fisioterapia. Até tem um caso que tem acontecido agora na minha família, que é meu pai. Meu pai, ele passou por uma cirurgia ortopédica, ele já está muito bem, já foi liberado pelo médico, mas é exatamente isso que o Vinícius falou. Ele tem medo de subir uma escada, ele tem medo de fazer uma atividade que é normal, assim. E mesmo ele passando por algumas sessões de fisioterapia, a gente percebe que ele sente
essa dificuldade e que isso vem muito do emocional, né? Uhum. Se não é trabalhado o emocional, o paciente ele fica realmente travado, né? Eu tenho bastante paciente que eles querem fazer uma atividade física, mas eles não querem ir para academia porque eles têm medo de ficar lá jogado, de se lesionar, Sim. perder talvez o serviço, enfim. O que é a minha expectativa sempre com o paciente? Fazer ele entender que o corpo dele só funciona sendo trabalhado, fazendo um exercício. Então, eu nunca deixo o paciente só dependente da fisioterapia. Eu sempre trabalho o emocional com esse paciente para ele ser livre. Então, na fisioterapia, ele ganha consciência corporal, ele fortalece a parte muscular, mas eu acabo encaminhando depois para o educador físico para ele ter uma vida normal. Sim. Para ele poder subir uma escada, para ele poder voltar a fazer uma atividade física sem necessariamente só depender da fisioterapia. É muito bom. Essa consciência corporal me lembra muito aquilo que eu faço, né, dentro da minha profissão como psicólogo, que é trazer a consciência para as pessoas sobre aquilo que está impedindo algo na vida dela, né, seja o que for. E que bom saber que a sua profissão, né, a fisioterapia, traz esse olhar também, de uma forma tão específica, né. Quando a gente fala de idoso, meu pai já é um idoso, a gente imagina que é uma pessoa extremamente ativa durante a vida inteira, ela chega num momento da vida dela que está debilitada, e os medos vêm. E aí quando tem uma lesão como aconteceu com ele, acaba sendo pior. Você trabalha nessa forma com idosos também? Sim, muitos pacientes eles trazem muito a insegurança, né? Então, se lesionou, caiu, muitos idosos quebram o fêmur, né? Que acaba travando ele, delimitando ali por um bom tempo, né? Sim. Por longos meses. Então, quando ele vai voltar a andar, gera aquela insegurança. A família, às vezes, também não sabe lidar, o que fazer, gera, às vezes, um pouquinho de conflito familiar. Então, a gente tenta trazer sempre esse olhar calmo, né, pleno, para o paciente entender que ele consegue, que é aos poucos, é um tijolinho por tijolinho, né? Ele sempre vai construindo aquilo pouco a pouco. Sim. Para ele voltar a ter uma vida normal. Pacientes de Alzheimer, por exemplo, muitas vezes os familiares chegam pra gente muito inseguros, porque eles não sabem, eles tinham uma visão anterior de como que era o pai, a mãe, e daqui a pouco aquele pai e a mãe ou ele fica agressivo, ou ele se esquece. Então, a gente tenta sempre acalmar a família, acalmar o paciente e tentar inserir ali no atual, né? No contexto atual de como que está aquele paciente. Perfeito. Você falou de Alzheimer, né? Minha avó faleceu agora recentemente, né? E decaiu com Alzheimer, né? E tal. E eu fiquei curioso, como que funciona a fisioterapia para Alzheimer? Porque até então eu fiquei imaginando fisioterapia com alguém que torceu o pé, teve uma lesão. Como que é essa fisioterapia para Alzheimer? Sim, a fisioterapia para o Alzheimer, a gente direciona mais a parte de coordenação motora, né? Então, o paciente de Alzheimer, muitas vezes eles têm rigidez, né? Na hora de acordar, ele gera uma rigidez muscular, uma rigidez articular, ele não consegue andar, ou ele anda muito rápido, né? Ou ele, por esquecer da onde ele está, com quem que ele está, ele acaba ficando muito acuado, então fica muito na cama, ou ele quer sair, ele quer fugir. Então, a gente acaba trabalhando a parte de coordenação motora também. Junto com a coordenação motora, a gente trabalha o cognitivo. Então, por exemplo, eu costumo montar muitos circuitos com os pacientes. Coloca o cone, você vai ter que pular aquele cone, vai ter que atravessar, vai pegar uma cor amarela, vai trazer a cor amarela no balde azul. Então, trabalhar ali aquelas coisinhas para ele focar, para ele ter um pouquinho mais de foco e esquecer o que está ao redor, porque muitas vezes esse paciente ele fica agitado, né? Então, o fato dele não saber aonde ele está, com quem que ele está, ele fica agitado. Então, você trazendo mais segurança, mais conforto ali para aquele paciente, de você estar num ambiente acolhedor, a gente está fazendo uma brincadeira, aquilo faz ele viver aquele momento. Por mais difícil que seja o Alzheimer, a gente tem que trazer o paciente como um ser, tratar o paciente como um ser humano, né? Sim. Então ele precisa estar bem acolhido ali e viver o momento dele. E aumenta a qualidade de vida, né? Tá se movimentando, tendo uma dinâmica ali, acredito que isso traz mais bem-estar e a calma também, porque tem muitos que ficam bravos. Sim. Muito bom. Exatamente. E pro Parkinson também serve? Também
atua também a fisioterapia? Sim. Tem mais ainda rigidez, né, no Parkinson. Sim, o Parkinson tem bastante, mas eu não trabalho com Parkinson, é mais para a área neurológica, né? Eu trabalho mais na parte de preventiva. E aí acaba entrando alguns pacientes de Alzheimer, porque a família tenta fazer prevenção de quedas, prevenção de outras coisas, né? É um trabalho muito em conjunto com a família, que eu percebo, né? Sim. Porque o que você trouxe é bem verdade. A pessoa que tem Alzheimer, ela tá sofrendo ali pela doença, mas a família como um todo também sofre. E então esse trabalho com o familiar, ele é extremamente importante. Voltando a falar da parte esportiva, Renata, você que treina jiu-jitsu também, inclusive eu tô te devendo um treino lá, hein? É verdade. A gente precisa ir lá, hein? Já falou várias vezes. Vai na Hamuai agora. É isso aí, eu te acompanho bastante, eu vejo o quanto você é ativa nisso. Sim. E o quanto é importante também você, como profissional, ter a consciência do próprio corpo, né? Com as atividades físicas que você já realiza para você, né? Para o teu bem-estar, para você também trazer isso para os seus pacientes. E você, praticante de luta, enfim, você tem uma ideia muito mais aprofundada do que um atleta passa ali no dia a dia também, né? Você treinando as lutas ali, participando de tudo isso. Eu queria que você trouxesse pra gente como que você entende que esse impacto da ansiedade, tanto no pré-competição, no pós-competição, ele traz pro atleta, e qual que é o link que você traz pra gente dentro da sua profissão? Sim, bom, todo mundo, principalmente os atletas, eles têm um pouquinho dessa ansiedade pré-competição, né? O pós, nem tanto, dependendo, né? Se ganhou, tá tudo certo, Sim. Se não, já gera um pouquinho de ansiedade pro próximo, né? Pra próxima luta. Mas o pré sempre gera uma ansiedade muito grande nos atletas, principalmente em questão de lesões. Uhum. O que acontece? Quando a gente vai ter uma competição importante, principalmente, semanas antes o paciente ele precisa perder peso, o atleta ele precisa perder peso, ou ele precisa ganhar, precisa manter muita corrida. Há uma sobrecarga muito grande, muito extensa. Sim. E é nesse momento que muitos acabam se lesionando. E aí gera aquele gatilho de eu vou estressar minha articulação, aí eu vou acabar me lesionando, vou acabar perdendo a disputa. Então fica sempre naquele jogo, né? O que eu sempre costumo fazer com o atleta? Vamos fazer uma preventiva, né? Então, às vezes o atleta ele não tá com dor, né? Mas a gente acaba fazendo uma preventiva, fortalecendo musculatura específica, fazendo analgesia, dependendo de alguns casos, né? Uhum. O jiu-jitsu, todo mundo sabe, né? Lesão de joelho, lesão de ombro é muito comum. Sim. Então a gente sempre acaba trabalhando o preventivo dele para que ele não gere essa ansiedade, ele tenha ali na cabeça dele que ele está fortalecido e que ele vai conseguir sem perder peso ou ganhar sem se prejudicar para a competição. Entendi. E você faz o acompanhamento, por exemplo, na competição também? Porque eu acho que você acaba virando um apoio emocional pro atleta, né? Sim, eu acho que o atleta só de te ver ali na competição, de saber, putz, a minha profissional tá aqui, né? A minha fisioterapeuta tá aqui. Você também faz isso? Sim, também. Você vai nos campeonatos e tal? Principalmente quando é jiu-jitsu, a gente tem que acompanhar. Que legal. Acaba acompanhando. Você vê a importância do apoio emocional. Eu parei um tempo de lutar jiu-jitsu porque eu perdi um dente no jiu-jitsu, você acredita? Tomei uma joelhada na boca e perdi, tem um dente meu aqui que é implantado. Mas por conta do jiu-jitsu. Pior, né? O joelho dele saiu com uma marca, pior, pelo né? menos. Tá. Marca de dentinho. Mas voltei agora, então me aguardem. Né? Não no ritmo que eu estava antes, mas a gente percebe o quanto é importante essa consciência do corpo com as atividades físicas, né? Eu fiz 10 anos de Hapkido, né, quando eu era mais novo. E falando da ansiedade, a ansiedade ela é boa numa parte, né? Ela não pode extrapolar, porque a ansiedade que te impulsiona a treinar, a vencer, tipo, se você não tá nem aí, não gera nenhuma ansiedade no campeonato, aí você não vai se esforçar. Sim. Ela impulsiona, vai lá, você treina e treina no outro dia, né? Ela só não pode chegar no limiar ali, que ela vai te bloquear. Né? Mas ela travar, é positiva, né? de certa forma, num nível aí, que ela vai te impulsionar.
E referente aos idosos, você faz atendimento domiciliar ou você tem uma clínica que você atende? Como que funciona? Não, atualmente com os idosos eu só faço a parte domiciliar mesmo. Tem 2 dias específicos que eu atendo dentro de asilo, mas também é a família que contrata para eu estar indo até o asilo para atendê-los. E fisioterapia tá legal, né? Porque na família, como que será que é com os amigos e tudo, né? Tipo, ai, Renata, eu tava ontem na musculação, vem aqui meu ciático. Tem muito isso, a família? Nossa, os amigos? demais. Comigo acontece direto, viu? Você chega no churrasco da família, a primeira coisa, eu tô com uma dor nas costas, ou você pode ver meu exame aqui rapidinho, deu uma coisa, uma alteração, e aí é sempre a consulta familiar ali. Porque você tava falando que você é fisioterapeuta e tem uma especialização na parte ortopédica. Traumato ortopédica desportiva, né? Então você é perfeita para essa conversa de família, né? Dos amigos. Exatamente. Hérnia de disco é o que mais aparece na família, é Hérnia de incrível. disco, nossa, É mesmo. E dor no joelho deve ser, tá ali, né? Hérnia de disco, joelho, aquela tia que vem no almoço de domingo. Ai, Síndrome minha filha, do impacto. Me ajuda aqui no negócio. A gente está falando muito sobre o impacto emocional de tudo isso. E você percebe que às vezes o acolhimento da escuta ele é tão importante quanto às vezes a questão física. A questão física a gente sabe que tem um grau de importância significativo, mas às vezes só o acolhimento, principalmente com idosos, eu acredito que aconteça, mas acho que você vai ter muita experiência para contar em relação aos atletas que você atende também. Sim. Compartilha com a gente, como que é essa relação? A parte do emocional desse acolhimento é necessária sempre, porque tem muitos pacientes que acabam buscando, eles, por alguma lesão de joelho, ombro, enfim, eles acabam buscando a fisioterapia, mas eles acabam, como acaba ficando o tempo inteiro comigo, né, então faz na segunda, quarta e sexta, faz na terça e na quinta, acaba ficando muito tempo, acaba pegando uma amizade. E aí eles acabam precisando desse acolhimento, às vezes porque não tem outra pessoa, principalmente os idosos, né, para conversar. Sim. E aí acaba tendo esse lado emocional afetado também. O que eu sempre tento explicar para o paciente, deixar isso, seja idoso ou seja um pouco mais jovem. Sou uma pessoa que acolhe, né, a gente tem que ser humana, eu sou humana, o paciente é um humano, a gente tem que fazer uma reabilitação humanizada. Mas ele tem que entender também que ali se encerra um tratamento, né? Principalmente idoso quando é Alzheimer, não, porque ele acaba ficando um pouco mais de tempo com o profissional. Sim. Mas quando é alguma lesão específica, por exemplo, uma lesão de joelho, ele vai ter um tempo que ele vai precisar encerrar aquela sessão. E tem alguns pacientes que eles fingem que eles não estão melhorando quando está acabando as sessões para poder continuar com a fisioterapia. Olha só. Então, sempre desde o início eu tento procurar e falar com esses pacientes que eles podem ter uma vida normal ali, que ele pode procurar fisioterapeuta quando ele precisar, pode mandar cartão de bom dia pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Mas que ele tem que ter uma vida normal. E é por isso que eu trabalho muito com o educador físico, por exemplo. Porque o educador físico, ele vai estar ali dando um suporte para ele fazer uma musculação, por exemplo, estar ali indo no prédio do paciente, mas não necessariamente é um tratamento fisioterapêutico, né? Então a gente dá o acolhimento, mas ao mesmo tempo a gente dá a liberdade para esse paciente viver uma vida normal. Me fala um pouquinho assim das diferenças em relação, por exemplo, ao que você faz por um preparador físico. Para o pessoal mais leigo, talvez, identificar isso. Porque quando a gente fala de preparador físico, a gente fala, poxa, mas o fisioterapeuta também mexe com o físico. O preparador físico também mexe com o físico. E qual que é a diferença exatamente ali no dia a dia de vocês? Sim. O fisioterapeuta, ele trabalha mais na forma preventiva, né? Então, a gente consegue observar, de acordo com o paciente, o que ele faz, o tipo de esporte, o que ele pratica, o que ele vai precisar fortalecer específico e aonde ele tem alguma lesão. Então, por exemplo, o paciente ele tem condromalácia patelar. Eu sei que condromalácia patelar é um achado clínico hoje, tá? No joelho. Então, ele precisa fortalecer quadríceps, ele precisa fortalecer tríceps sural, ele precisa fortalecer alguns músculos da perna para que ele tenha uma segurança maior durante o esporte. Perfeito. O educador físico já vai
fortalecer com cargas maiores, vai trazer algo um pouco mais avançado para ele. A gente faz uma prevenção de lesão. O educador físico já faz ele ganhar massa muscular, faz ele ter uma parte física um pouco maior, mais extensa. Por isso tá? que quando o amiguinho tá pegando leve na academia, a gente fala que tá fazendo fisioterapia. Com peso de fisioterapeuta, exatamente. Boa. Entendi. Bom exemplo. E eu faço crossfit, por exemplo, sempre fiz atividade física. Aí às vezes a gente machuca o ombro ali, o pessoal aí você fala, e aí, vai na físio, né? Indica alguém e tal. Não, mas eu vou ver uns exercícios que eu faço na internet. E aí, isso daí, funciona ou é uma furada? Olha, eu sou bem contra, tá? Vou falar bem a verdade, porque muitas vezes você faz a atividade física, mas você não tem a consciência corporal. Então, tá explicando lá o videozinho bonitinho, faz um agachamento, faz aquilo outro, mas você não está observando o seu corpo. E muitas vezes você tá fazendo um agachamento, tirando o eixo do seu corpo para frente, ou não deixando o pé paralelo do jeito que deveria estar. E você acaba lesionando outras áreas, tá? Então, olhar na internet, se você tem uma consciência corporal, se você tem um acompanhamento, é uma coisa. Agora, olhar na internet sem consciência corporal é terrível. Entendi. É Mas aí complicado. pode, por exemplo, a pessoa faz com você, vai ter sessão com você segunda, quarta e sexta, e ela pode repetir o que você acabou de ensinar na segunda, na terça. Aí quando tá fazendo com você, ele pode dar uma reforçada em casa. Normalmente, eu sempre passo para os pacientes fazerem em casa, mas aí é com orientação. E normalmente são exercícios que são seguros, né? Que trazem uma segurança a mais para esse paciente. Então, exercícios que não vai exacerbar um eixo, né? Uma biomecânica daquele paciente, não vai trazer uma sobrecarga articular para o paciente. Normalmente, esses exercícios que são um pouquinho mais intensos, eu passo assistindo o paciente, né? Agora, fora isso, eu prefiro que não. Prefiro trazer algo com mais segurança para ele. Até porque precisa ser muito personalizado, né? Imagina que o meu corpo é diferente do seu, que é diferente do seu, enfim. A consciência corporal que você tem é diferente de outra pessoa. Exatamente. E eu já pratiquei esportes de forma muito intensa durante um tempo na minha vida. Hoje, por exemplo, para eu correr 10 km, eu sinto que tem um desgaste muito maior do que antes. Mesmo continuando o treino. Por conta da idade, por conta, enfim, de várias outras questões, a alimentação também, eu acho que tudo impacta. Então precisa ser de uma forma direcionada. E aproveitando a pergunta do Vini aqui da internet, né? A internet hoje, ela tem sido um auxílio importante para muitas coisas, mas acho que para algumas profissões acaba sendo uma vilã, né? Para você também tem sido dessa forma? Algumas coisas sim. Você pega muito paciente e fala assim, ai doutora, eu vi isso na internet, achei ótimo, e aí, posso fazer? Tem alguma coisa assim? Sim, ou se não, eles compram o próprio peso, o próprio elástico, TheraBand, e falam, eu vi ali no chat GPT, ou eu coloquei no YouTube, e vou fazer isso pro meu ombro, porque é pro ombro. Só que ele não sabe que aquele exercício não é específico pra lesão que ele tem, né? Às vezes é pra outra lesão, e acaba piorando a lesão que aquele paciente tem. Olha só. Então, muitas vezes, acaba atrapalhando em vez de ajudar. Alguns pacientes que têm mais consciência corporal, principalmente os atletas, que os atletas eles acabam fazendo atividade física na academia, tendo o acompanhamento do educador físico. Então, para esses pacientes é legal, porque você fala, olha, você precisa focar um pouquinho mais em deltoide, né, que é uma musculatura que a gente tem. É o ombro? Isso, é aqui. O ombro. Você precisa focar ali na musculatura do deltoide. Ele vai lá, procura, olha, eu vi esse pro músculo deltoide. Então ele começa a fazer porque ele já tem a consciência. Mas se ele já tá mostrando, já é diferente do cara que só tá vendo na internet. Ele já, exatamente. Eu vi esses, e aí? É diferente de eu vi esses e eu vejo lá no CrossFit a galera deu uma dor no ombro, não importa o lugar do ombro, põe aquele elásticozinho e fica. Eu não sei se tá ajudando ou se tá estragando, mas a galera, qualquer coisa no ombro é o tal do manguito, né? É, o manguito rotador. Não, o manguito a gente sempre tem que fazer ele, independente de ter lesão ou não.
Tá? A gente tem que Ó a fortalecer. dica, ó a dica. Fortaleçam sempre o manguito rotador, principalmente se você faz crossfit, Aonde viu? que é o manguito rotador? É um conjunto de musculaturas. Eu deveria ter trazido um coisinho pra apontar. Mas ele é Vamos lá. rotador por quê? Porque Porque roda. ele... Ah, tá bom, tá bom. Exatamente. É só pra quem tá assistindo a gente entender, falar, tá, meu Deus, o que é manguito rotador aqui? Porque eu preciso fortalecer. A gente tem os rotadores internos e os rotadores externos, né? Então a gente sempre acaba fortalecendo ambos. Não é só um, porque às vezes eu vejo na academia o pessoal só fazendo exercício pra um lado, né? E não é bem assim, tem que fazer Puxar pra cá e puxar pra cá também. exatamente, interno e externo. Interno e externo. Ah, Interessante, olha só. isso aí eu vejo o pessoal fazendo só pra cá. Ó. É a parte mais fácil. Porque é mais fácil? Muito bom. A gente tá falando de internet. Internet, assim, acho que para todas as profissões hoje, principalmente para quem é profissional liberal, Uhum. realmente é uma questão muito, muito importante da gente verificar o que está acontecendo, que tipo de informação que esse paciente, que esse cliente está trazendo para a gente, de forma muito personalizada, que nem você falou do atleta. O atleta sabe o que é um deltoide, é deltoide o nome, né? Sim. Então ele sabe onde é o músculo e tudo mais, mas eu vou pegar o exemplo do meu pai, que enfim, tem esse probleminha ortopédico. Ele vê as coisas no YouTube e ele faz em casa. Ele vai lá, fuça, fala, nossa, esse exercício é bom, porque eu tô com uma dorzinha e lá mostrou que eu posso eliminar minha dor. Mas é algo muito personalizado, né? Bem E para isso personalizado. com certeza você faz um diagnóstico, não faz uns exames mais aprofundados, não tem? Sim, às vezes o paciente ele já traz o exame pronto, né, pra gente que algum ortopedista solicitou, ou muitas vezes ele tá carente ali de um exame específico, eu acabo solicitando pra ver o que realmente está acontecendo com o paciente. Você falou do seu pai, me lembrou um paciente recentemente, que foi até um caso engraçado, né? Esse paciente, ele estava com um problema no tornozelo, um problema bem específico no tornozelo, e ele viu, eu estava fazendo tratamento com ele, estava indo super bem, ele viu alguns exercícios na internet e não me falou nada. Eu comecei a atender ele, voltei a atender, o pé dele estava inchando, o tornozelo estava inchando. Aí eu falei, poxa, né, estava indo tão bem, o que está acontecendo? O senhor tropeçou, né, aconteceu alguma coisa aí? Ele, não, tá indo tudo bem, tá um pouquinho inchadinho, acho que é porque tá calor, né, foi esses dias que tava bastante calor. Aí eu falei, poxa, né, que estranho. E aí, fazia terapia na segunda-feira, na quarta-feira tava tudo bem, na sexta-feira tudo bem, chegava segunda-feira de novo, tava inchado. Eu, poxa, tá acontecendo alguma coisa. Tá aprontando. Aí falei com a filha dele, ele tá fazendo aqueles exercícios que você mandou pelo YouTube. Aí eu falei, pelo YouTube? Aí eu falei, mas eu não sei de nenhum exercício. Quando eu fui pesquisar, quando eu fui ver com o paciente, ele estava fazendo um exercício que pegava exatamente na lesão que ele teve. A gente precisava fortalecer a parte de flexores, né? E ele estava trabalhando nos extensores. Opa, desculpa. A gente precisava trabalhar os extensores. Ele estava trabalhando ao inverso, que é onde pegava bem a lesão dele. Então, quando eu chegava, o pé dele estava inchado porque estava pegando bem na lesão novamente. Então, às vezes, essa falta de conhecimento do paciente, o olhar ali, isso é pro tornozelo, mas ele não sabe se é pro músculo flexor, extensor, ele não sabe qual músculo que tá trabalhando, a articulação que tá trabalhando ali. E aí eu acho que é mais ou menos, né, vou ver se eu entendi certo. Por exemplo, só tá com dor no joelho, que tem lá aquela, quando gasta, que você falou agora o nome, contramalácia. Condromalácia, né? sim. E aí tá gasto, é só ver um exercício que é pro joelho. Só que o problema quando você tá com contramalácia, você não vai trabalhar o joelho, você vai pegar todas as musculaturas que tem em volta, para elas ficarem mais fortes e não judiar do joelho. Isso. É mais ou menos isso. Então, em outras áreas do corpo, você vai trabalhar tudo que tem ali, que vai dar suporte para não sacanear aquele que já tá judiado. E aí esse paciente foi lá e você tava cuidando da estrutura e ele cutucando a ferida. Exatamente. Às vezes a gente, na terapia, né, na fisioterapia, a gente tenta isolar aonde tá a lesão, trabalhar o fortalecimento da musculatura ao redor, né, das musculaturas acessórios ou da musculatura que vai proteger essa articulação. E muitas vezes o paciente ele não sabe, ele não tem ideia e acaba fazendo o inverso. Sim. Então, quando a gente está protegendo, às vezes ele está judiando ali. Entendi. É fora do que seria básico de pensar, né? Tal lugar é pra pensar, então eu vou tratar ali. E aí acaba sendo contra o intuitivo e aí não procura o profissional
e acaba fazendo coisas que vai estar prejudicando mais ainda. O trabalhar especificamente aonde ele teve a lesão é mais quando a gente já está para dar a alta, né? Então a gente isola, dependendo, né, da lesão, mas a gente isola, trabalha outras coisas para proteger e vai aos poucos ganhando movimento, fortalecimento, ali aonde está aquela área lesionada, né? E aí é por isso que eu falo novamente a importância de trabalhar com o educador físico, porque na hora que eu for dar, liberar esse paciente, né, então for dar a alta para esse paciente vai procurar o educador físico e ele já vai ter uma consciência corporal da onde ele tem que trabalhar, do que ele precisa fazer, aonde ele precisa fortalecer. Né? Eu trabalho muito em conjunto, né? Sim. Muito em conjunto. É bem Eu tenho conjunto. um caso da minha filha, né? Minha filha, ela passou por um processo cirúrgico bem complicado. Alguns processos, na verdade, mas o último acho que foi um pouco mais delicado. Ela precisou ficar com os fixadores externos, enfim. E eu percebi o quanto a fisioterapia foi importante para ela e pra gente. Uhum. Porque o feedback que a fisioterapeuta nos trazia na evolução do tratamento ia nos tranquilizando ou ia nos alertando, falando, olha, ela precisa continuar fazendo dessa e dessa forma. Então, essa orientação que você falou, a gente buscou seguir muito à risca em casa, porque a gente sabia que era pro benefício dela. Sim. E o quanto o emocional dela também foi afetado nesse período, né, do pós-cirúrgico principalmente. E a relação que você traz da parte física com o bem-estar emocional, ela é extremamente significativa, né? Ainda mais com esse trabalho em conjunto que você faz com o preparador físico, enfim. Psicólogo. Psicólogo também, você também trabalha, Sim, né? Sim, uhum. Essa consciência geral, né? Corpo e mente, né? A equipe multidisciplinar, ela é essencial para tudo, assim. O ortopedista que solicita o exame chave ali para a gente começar um tratamento, o fisioterapeuta que saiba auxiliar aquele paciente, que saiba o momento de dar alta e como dar a alta para esse paciente ter uma vida próxima, né? Não só próxima, mas uma vida normal, Sim, dali em diante. O psicólogo que vai orientar que aquele paciente ele é capaz, que ele consegue, né? E o educador físico que vai estimular aquele paciente, que ele ainda pode ser um atleta, ou que ele vai fazer algo que ele goste, né? Sim. Não só pensando no atleta, mas uma pessoa que não é atleta, um idoso, que ele pode fazer o que ele gosta, que ele pode viajar, pode nadar com os netos, né? Então, essa parte da equipe multidisciplinar, ela é essencial. Muito bom. Você tem algo que você possa compartilhar com a gente de casos sérios, graves, que você participou, e de casos, de repente, engraçados também, que trouxe uma experiência positiva para vocês, mas que foi extremamente engraçado, seja com idoso, seja com atleta? Olha, o engraçado, eu acho que o mais engraçado que eu tenho de caso foi na época que eu fazia residência no hospital, fiz residência no Albert Einstein também, que era na área cardiopulmonar, né? Eu atendi a parte de semi-intensiva e a UTI, né? A intensiva, unidade de terapia intensiva. O paciente, ele era DPOC, para quem não sabe, DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Normalmente ela é causada por pacientes que fumaram por muito tempo, tá? Tem alguns casos que é por pacientes que ficaram trabalhando em fábricas, muito contato com poluição, mas a grande maioria é por pacientes que fumaram, tá? Então, essa doença, o paciente, ele precisa muitas vezes ficar hospitalizado porque ele tem ele não consegue tirar o CO2 do pulmão, né? Então, mesmo depois de ter parado de fumar. Mesmo depois de ter parado de fumar. Fica então, a gente, na verdade, a gente inspira o oxigênio e expira o CO2, né? Sim. O gás carbônico. E muitas vezes esse paciente, ele inspira o oxigênio e ele não consegue soltar o gás carbônico como deveria. E esse paciente, ele estava lá, né, na semi-intensiva. A gente coloca uma máscara que chama CPAP, né? Tá. Que ajuda, uma pressão positiva, enfim. Eu não sei o porquê, ele não estava assistido no momento, ele já estava quase para ter alta, ele acendeu um cigarro perto da tubulação que tem o oxigênio. CO2, de oxigênio. Ai, Jesus, Maria José. Começou a pegar fogo, né? Então, e aí
todo mundo entrou, né? Foi ver o que estava acontecendo. Ele, não sei o que aconteceu, acendeu sozinho aqui. Acendeu sozinho. O cigarro. Então, assim, foi Mano. muito engraçado. Trágico, mas foi engraçado. Machucou, não? Deu tudo certo. Não chegou a machucar, mas foi bem Meu bem Deus, trágico. o cara Foi lá no acendeu o Albert? cigarro do lado do cilindro. Foi lá no Albert Einstein? Foi na época que eu trabalhava, fazia a residência, mas foi em outro hospital. Que a tá gente bom. atendia, fazia uns trabalhos voluntários, né? Entendi. Era um hospital municipal. Dava uma cena boa pro Grey's Anatomy. Sim. Inclusive, eu acho que deve ter até uma cena parecida no Sério? Grey's. Tem um episódio lá que tem um risco de pegar fogo por causa, mas eu não lembro o caso, mas por isso que eu falei, nossa, vai explodir, porque foi uma cena mesmo no Grey's Anatomy de alguma coisa com fogo, porque as tubulações todo no hospital passa em todo lugar, né? Tem sim. o oxigênio Nossa, passando então, ali. assim, foi... A sorte é que... podia explodir o hospital, isso que eu ia tipo. falar, foi algo que poderia ter acontecido algo muito Sim, grande. muito Ele nem grave. deveria estar com esse cigarro lá dentro, deve ter estado escondido. Eu não sei como que ele conseguiu. Algum familiar deve ter levado. E ele já estava quase de alta, né? Ele teve que ficar um pouco mais depois. Sim. Mas o engraçado foi isso, né? Porque assim, é um paciente de DPOC, ele já não precisava de oferta de oxigênio nem nada, né? Muito pelo contrário, o DPOC às vezes ele não se beneficia tanto quando a gente oferta oxigênio por conta dessa coisa dele não conseguir tirar o gás carbônico, né, do corpo. Uhum. Mas foi engraçado porque ele conseguiu fazer ali um circo dentro do Eu hospital. imagino um circo que quase virou uma tragédia total. E tem algum, assim, mais trágico, assim, que você possa compartilhar com a gente? Mais trágico. Algo que não seja tão engraçado assim. Algum paciente que estava numa situação difícil, conseguiu se recuperar de alguma lesão? Sim. Eu tenho um paciente, não posso falar nomes, tá? Uhum. Que ele chegou pra mim, ele já estava desacreditado, né? Ele teve uma lesão na coluna, uma lesão na lombar. Não lembro se era L1, L2, mas era uma lesão, assim, um pouquinho extensa. E ele estava tendo muito formigamento na perna. Ele já não estava conseguindo dar alguns passos, tinha parado de dirigir. Tava ficando com o emocional já bem abalado, porque era uma pessoa bem ativa, né? Sim. E ele chegou pra mim totalmente desacreditado, que a fisioterapia não ia adiantar, porque todos os médicos já tinham falado que não ia dar certo. E aí eu sentei com ele, conversei, falei assim, mas vamos tentando, né, fazer algumas coisinhas, alguns exercícios pra você ir melhorando, vamos tentar entender o que tá acontecendo. E não sei se foi falta de orientação dele, talvez da família, de ter levado em outros locais, né, pra tentar estudar. A gente fez uma análise bem grande dos exames dele, solicitei alguns exames, falei com novos médicos e a gente começou um trabalho bem legal. Hoje ele joga vôlei no Sesc, na parte com os idosos, né? Tem uma equipe de vôlei senil lá. E ele tá super bem, faz atividade física, nada, joga vôlei. Então, assim, um paciente que entrou não podendo dirigir, já não tava conseguindo ficar de pé direito, tava totalmente desacreditado, a gente conseguiu, eu e a equipe médica, eu sempre falo a gente porque eu sempre trabalho com equipe multidisciplinar, né? Médico, psicólogo, educador físico. A gente conseguiu trabalhar esse mental dele, né? Para que ele pudesse acreditar em si mesmo, acreditar na fisioterapia, acreditar no nosso trabalho, para que ele conseguisse ter uma vida próxima do normal. E hoje ele tá, eu falo que é meu atletinha, tá super bem. Que demais. Mas a fisioterapia resolve mesmo, porque quando eu torci o tornozelo, eu torci na rua, enfiei o pé lá no negócio, e nossa, o negócio tava muito inchado, eu comecei a fazer bonitinho o negócio, tinha lá um ultrassom que usava, eu sei que eu rompi parcialmente os ligamentos do tornozelo e eu não sinto nenhuma falta. Eu fiz a fisio bonitinha, não parece que eu não rompi nada, não tenho nenhuma dor, não tenho nada. Ai, que bom, que bom. Mas ajuda bastante mesmo, principalmente, eu falo, se eu tivesse que escolher, eu preferia uma fratura do que um rompimento de ligamento, porque ligamento ele demora um pouquinho mais. Mas não desacredite. Ligamento parcial ainda é um pouco melhor, assim, de trabalhar, um pouquinho mais difícil, mas ele é um pouco melhor do que o rompimento total. Total. Eu nem sei o lado. Se perguntar o lado... Não lembra. Não faço a menor ideia. Ótimo. Caramba. Então curou 100%. 100%. É porque normalmente a lesão fica na mente, né? Fala, nossa, esse pé aqui eu já tive um problema, então você normalmente joga a carga mais pro outro, né?
A gente tem muito problema com isso na fisioterapia. Meus colegas fisioterapeutas vão se identificar com isso. Tem paciente que ele tá 100%, ele vai para festas, ele faz o esporte dele, mas se ele lembra que ele teve uma lesão, ele começa a mancar. Ele fala, nossa, machuquei o joelho aqui, não tô conseguindo apoiar o pé. Mas fora dali, ele tá vivendo uma vida normal. Olha só. Mas quando é aquela dor psicossomática mesmo, né? Sim. Então a pessoa acaba pensando na dor, parece que piora, parece que limita, e é o que a gente tenta sempre tirar do paciente. Não foque na sua dor, porque conforme você foca na sua dor, ela piora. Sim. Então foque sempre na melhora, foque no esporte, Até pra usar bengala precisa de explicação do físio. Porque eu lembro uma vez minha avó tava usando, ela fazia tudo errado. E ela tava usando pra perna que tava... Era pra proteger... Não sei, eu sei que ela usava tudo errado, não lembro agora. E aí quando a médica explicou, falou, nossa, faz todo sentido. Tá até pra usar a bengalinha que você acha que é só por ali. Tem o jeito certo de apoiar, o lado da perna, a altura. altura. Tem todo um esquema, não é só catar a bengala também e sair andando. Não é. Dependendo da lesão, a gente faz o uso contralateral. Tem também a parte do trocânter, né? Que é uma parte aqui do nosso osso do quadril. Então, que a gente mede para o paciente não ficar muito curvado ou muito alto. Então, sempre tem um ajuste ali para ser feito. Você que trabalha com os idosos, eles fazem igual alguns que eu já conheci, que é aquele andador, em vez de andar bonitinho assim, ó, levanta o andador e sai andando. Você já viu? A grande maioria Muito fazem isso. Era pra usar aquele, levanta e vai embora. E pega o embalo, hein? Pega o Pega embalo, embalo ainda, Eles exatamente. levantam e vão que vão. Então não precisa. Não precisa, exatamente. Mas aí é o que O entra... andador vira peso, né? E tem uns com rodinha, esse daí eu acho que é perigoso. Vale andador com rodinha? Olha, eu sou contra, porque dependendo do paciente, ele vai tomar um impulso grande ali, ele pode se Perigoso. machucar. Eu também acho perigoso. Mas você ia falar alguma coisa? Agora me Eu ia fugiu. falar Você? ela. Eu acho que essa questão da parte física, né? Que a gente fala muito sobre atividade física. Fazer atividade física, todo mundo precisa e tal. É importante para manter o bem-estar e tudo mais. Então a gente já sabe que é legal ir pra academia. A gente já sabe que é legal fazer uma arte marcial, praticar uma corrida, fazer alguma coisa. Mas tem alguma coisa que você recomenda relacionado à fisioterapia que a gente possa fazer também como prevenção para o nosso dia a dia? Eu tenho que ir no fisioterapeuta, ou eu consigo, através da atividade física que eu faço, já ter um benefício? Tem alguma coisa que você recomenda? Se você não tem lesão, né, que você saiba, primeiro de tudo, musculação eu indico para todo mundo. Musculação é o ideal, independente do esporte que você já pratica, se você faz natação, judô, qualquer atividade que você faça, qualquer esporte, você tem que fazer musculação. Uhum. Tá? Isso vale para idoso, vale para jovens, porque a musculação, ela tá ligada diretamente com o nosso movimento do corpo, né? Então, o nosso corpo pensa que é uma máquina. Se a máquina não funciona, se a máquina fica parada, ela vai enferrujar, ela vai se deteriorar. Então, a gente tem que colocar essa máquina para funcionar. Uhum. Então, primeira coisa de tudo, faça musculação. Tô fazendo musculação, sinto o ombro, não tô sentindo legal, uma consciência corporal não tá legal. Sim, vai pro fisioterapeuta, ganhe uma consciência corporal, vê se você tem uma lesão, se você precisa trabalhar diretamente naquela lesão, mas continue sempre fazendo musculação, independente se você já pratica esporte, porque às vezes eu vejo a pessoa, eu jogo futebol de sábado com os meus amigos, mas uma vez por semana e não faz musculação, não adianta. Sim. Isso vale para os homens também, viu? Futebol não é musculação de pernas. Não adianta malhar braço e falar, eu faço futebol de sábado, que não Já é estou válido. praticando minha atividade física e tá tudo certo, né? Não, treinem aí a parte de perna. E existe o treino certo para musculação, né? Porque existe o treino da musculação para quem quer ficar grande, Sim. existe o treino só para quem quer fortalecer, enfim, né? E aí o fisioterapeuta consegue auxiliar nesse sentido. Ele faz ficar também mais... planilha, né? Também, que nem o professor de educação física, ele também faz planilha para a pessoa treinar lá na academia ou... Pra academia, não. Eu prefiro sempre levar pro educador físico, tá? Algumas coisas que eu acabo levando pro educador físico são orientações. Então, quando o paciente ele tá para ter alta e ele já começa a ir pra musculação,
ou é um paciente só de preventiva, que faz uma vez fisioterapia por semana e acaba indo para musculação durante o resto da semana, eu acabo conversando com esse educador físico e mandando algumas orientações no caso do paciente. Então, por exemplo, o paciente ele tem uma lesão específica de deltoide, eu vou lá e escrevo o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como que ele está, e deixo com o educador físico para fazer o fortalecimento. Tá? Só se caso tenha algo específico. Caso contrário, é o educador físico que tem autonomia para gerar o tratamento. Fazer os treinos. Isso, os treinos. Montar todas as planilhas, né? Exatamente. Tem algum caso que você já pegou, por exemplo, de pessoas que não vão andar mais, pessoas paraplégicas, tetraplégicas, que precisam da fisioterapia para manter o movimento, e você precisa também lidar com a questão emocional da pessoa, porque a gente tem alguns casos famosos, né, de atletas que perderam movimentos e que estavam atuando em alta performance, que hoje não conseguem mais, e que o emocional deve ser algo, assim, deve ficar extremamente abalado. Sim. Você tem algum caso que você pode compartilhar com a gente, que você já atuou? Nesses casos não, porque normalmente é encaminhado mais para a área de neurologia e não é a área que eu atuo. Entendi. Né? Eu já tive alguns colegas que trabalharam nessa área de neurologia, mas eu especificamente não, porque eu trabalho mais na área de ortopedia desportiva, né? Ortopedia desportiva. E com o atleta já aconteceu algo, alguma lesão de tirar eles do esporte, por exemplo? Sim, sim. Tinha um paciente meu que ele era jogador de futebol, né? Ainda na parte de base, ele teve uma lesão um pouquinho grave no tornozelo e ele teve que sair no meio da temporada, assim. Ele ficou arrasado, o psicológico dele ficou totalmente abalado, porque ele não pôde jogar, ele não pôde fazer atividade física. Na época ele ia viajar com a namorada, não pôde viajar também. Então, assim, foi algo que prejudicou tanto a vida profissional dele, né, quanto a vida emocional, né, a parte social, enfim. Mas hoje, graças a Deus, ele tá bem, né, ele se recuperou dessa lesão, ele tá jogando voltou a jogar. Ele ficou aproximadamente 1 ano parado, porque ele teve essa lesão, quando ele tava se recuperando, ele, enfim, acabou indo viajar pro Chile, foi esquiar, fez uma lesão novamente em cima da lesão. Mas agora ele já tá recuperado, voltou a jogar, tá muito bem. Muito bom. Quando a gente fala de alta performance, né, para os atletas, a gente está falando não só do corpo, a gente está falando de mente, né? Uhum. Porque, por exemplo, o jiu-jitsu é detalhe. Sim. Então, se você não tem uma mente que performa bem, dificilmente você vai ganhar uma competição, vai ganhar uma luta. Porque o jiu-jitsu, dando o exemplo do jiu-jitsu, mas acho que boa parte dos esportes, ou quase todos, tem esse detalhe mental, que você precisa estar muito atento, com foco. E se o teu foco tá na lesão, aí já complica. Exatamente. E usar palavras que te deem poder, né? Porque se você entrar numa competição falando, eu não consigo, o meu adversário é mais forte, ele já ganhou tantas lutas e eu ganhei só uma, ou eu não ganhei nenhuma, você já entrou como um perdedor e você vai perder, né? Então, eu até brinco bastante com os pacientes, eu falo assim, eu só tô tratando você porque você já ganhou. Entendeu? Para ele já ir com uma mentalidade de vencedor, porque se ele chegar ali falando, eu não consigo, eu tive a lesão, eu tô fraco, você já perdeu. Você perdeu para sua cabeça. Exatamente. Né? Então a gente não pode, a gente tem que fazer a nossa cabeça pensar que a gente já ganhou, que você é um vencedor, para que o seu corpo responda à tua cabeça. Literalmente, né, Vini, o físico, uma lesão física dá tilt mental. Dá tilt mental. Na cabeça das pessoas, seja um atleta, seja um idoso, seja o familiar também. A gente fala muito do familiar do idoso, mas acho que você deve ter muitos casos de familiares de atletas também, né? Que criam uma expectativa em volta daquele atleta que vai para uma competição, vai viajar, enfim, que ele está traçando ali um caminho dentro do esporte. E você deve lidar muito com isso também, né? Sim, a família do atleta...
eu falo que às vezes é um pouquinho mais complicado do que o próprio atleta, porque eles são muito mais ansiosos, eles têm muito mais preocupações ao redor do atleta do que o próprio atleta mesmo, né? Eles criam uma expectativa muito grande, têm uma preocupação muito grande, então a gente sempre tem que estar orientando, né? Eu tenho faço até alguns grupinhos dentro do WhatsApp com a família, com o pai, mãe de pacientes, para falar como que está sendo as reabilitações. Então, olha, hoje ele conseguiu fazer isso, hoje melhorou isso, tá dando certo para isso, para não gerar tanto aquela ansiedade, sabe? Porque às vezes coloquei o meu filho ali para fazer a fisioterapia. Eu não sei se tá dando certo, não sei se ele tá evoluindo, o familiar ele não tem uma visão, né, do que tá acontecendo. Então, quando você vai trazendo mais informações, isso vai acalmando mais o familiar e ele consegue ter uma confiança maior também no seu trabalho e também uma baixa dessa ansiedade, né? Sim, sim. E, eu imagino que pro atleta é um peso, né? A expectativa da família também. Sim. Emocionalmente falando, né? Sim. Então, a lesão dele, ele fala, nossa, além de eu não conseguir participar da competição, eu tô frustrando a expectativa da minha família. Então tem que trabalhar tudo isso na mente também, né? E deve ser pesado também ficar sem treinar, né? Eu que não sou atleta porque prendi o dedo na porta do carro, tô 2 semanas sem treinar, hoje eu fui pra lá só pra ficar na esteira, na bicicleta ali, enquanto o pessoal fazia o crossfit. Não tava mais aguentando. Imagina o cara que é profissional. Que alta performance. Ele não aguenta, ele tem que ter o conjunto ali, trabalhar multidisciplinar pra cuidar do emocional, porque é muito duro ficar parado pra quem tá acostumado. É um castigo, né? Não, total. Eu quando fico parada, eu já fico, ai meu Deus, preciso voltar pra academia. Às vezes eu vou pra praia, eu pago a diária da academia pra não ficar sem academia. É difícil. É um vício, né? É um vício bom. Eu acho que eu quero aproveitar exatamente o que você falou. O corpo, ele cria esse... A gente fala de vício, mas seria hábito, seria... Você que é profissional do corpo. Uhum. O corpo, ele cria esse vício por si, assim, depois quando você fica sem... como se tivesse na abstinência, né? Não cria uma abstinência, mas é o hábito mesmo. Você acha que é mais mental ou mais físico? É os dois. É os dois, É os dois. É os dois porque a musculatura, ela necessita, né? Ela tem a memória muscular. No entanto, que quando você para de treinar um tempo e volta a treinar, você vai ver que o seu corpo, ele desenvolve muito mais rápido do que aquele que está começando. Porque você tem aquela memória muscular, né? Então, é o conjunto, tanto do físico quanto do mental. E eu falo que é um hábito, é como escovar os dentes. A partir do momento que você começa a entender que escovar os dentes faz bem para sua saúde bucal, você vai entender que fazer atividade física faz bem para o seu corpo, né? Exatamente. E a gente mora no nosso corpo, né? Nosso corpo é a nossa casa, é o nosso templo. Então a gente tem que manter isso, o nosso templo bem, né? Limpo, bem forte, bem seguro. Né? Do ponto de vista da neurociência, o hábito e o vício é a mesma coisa. São as regiões no cérebro que vão trazer dopamina ou aqueles outros hormônios de bem-estar que você fica acostumado e você repete aquele padrão. Só que quando a pessoa vicia em ir para academia, é bom, então ela tem um hábito positivo. Quando ela pega uma coisa que não é legal, uma bebida ou outra coisa, então aí você fala que é um vício. Mas a estrutura é praticamente a mesma, só que a gente divide desse jeito, né? Hábito e vício, quando a gente entende que é positivo ou negativo. Mas até a atividade física, quando aquelas pessoas que transformam isso um escape na vida e que treinam de forma muito pesada, né? E viram aqueles atletas super, que fazem aquelas maratonas de não sei quantos quilômetros, eles aprendem a elevar tanto o nível de dopamina que depois atividades mais simples não trazem prazer, ou eles precisam sempre ter isso e acaba às vezes até ficando esse conflito, né? Será que é um hábito positivo? Será que virou um vício? E é por isso que... Né? Super máquinas que eles falam, né? E aí é por isso que é legal ter mais às vezes de um esporte ou de uma coisa que você gosta de fazer, para que isso não traga tanto essa resistência e precisar de cada vez mais e tenha mais de uma coisa, né? Sim. Às vezes você gosta da musculação, mas você gosta da luta, mas fazer a musculação junto, ter outras rotinas ali, um passeio no parque, para acabar não ficando aquela pessoa também que fica bitolada e ela não pode deixar de treinar um dia nunca, né? Sim, isso é até interessante, né? Porque
Muitas vezes tem pessoas que fazem um esporte, ela é viciada naquele esporte e se ela se lesiona e você fala, olha, a partir desse momento, esse esporte você vai ter que ficar tantos meses sem praticar, a pessoa ela acaba indo pro sedentarismo. Porque ela prefere, por exemplo, você não pode praticar o jiu-jitsu hoje, mas você pode continuar na natação até você voltar pro jiu-jitsu. Tem pessoas que preferem ficar no sedentarismo do que migrar para outro esporte temporariamente. Sério que acontece isso? Acontece bastante. Então, a gente sempre tenta conversar com o paciente falando, olha, não fica parado, faça uma outra coisa. Quando é atleta, o atleta ele entende, ele migra para outro esporte por um curto período de tempo. Agora, quando é os atletas de finais de semana, né, que a gente brinca, eles é muito difícil. Lesão, principalmente de futebol. Lesionou ali no futebol de final de semana, na churrascada com a galera. Falei pra ele, não pode fazer futebol por tantos meses, mas faz uma hidroginástica, uma natação. Ah, não faço. Aí o paciente volta a engordar, fica depressivo. Então é um trabalho que a gente precisa fazer o mental também E dele. tem uma importância pro corpo esse descanso? Porque tem gente que fica às vezes tão fissurado que não descansa. Às vezes faz 7 vezes por semana, treinando todo dia. Qual é a importância desse descanso? O que acontece? Porque a pessoa acaba também sobrecarregando e gerando lesão, porque ela não consegue ficar sem ali um diazinho. O descanso ele é importantíssimo, porque é onde o nosso músculo ele cresce, né? A musculação em si, ela faz microlesões no nosso músculo para ele poder crescer, Sim. né? Então, se a gente não descansa, o nosso corpo ele não regenera. Então, em vez dele criar essa resistência muscular, ele vai acabar fazendo mais e mais lesões. E o cansaço que a gente sente pós atividade física, a gente tem que combater isso com uma boa noite de sono, por exemplo. Se o paciente, o atleta, ele faz repetições sem o descanso, ele não vai ter essas noites bem dormidas, porque ele vai estar fadigado, ele vai estar cansado, e é o que acaba prejudicando, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o ciclo circadiano. Sim. O ciclo circadiano ele é importantíssimo para todo mundo. Explica pra gente aí um pouco do ciclo circadiano, acho que é legal pro pessoal. A gente sabe, mas quem tá aí assistindo talvez não saiba. Talvez não saiba, exatamente. O ciclo circadiano, ele funciona como, desde a maneira que a gente dá o horário que a gente acorda até o horário em que a gente vai dormir, né? Sim. Então, o sono, ele tem algumas fases, né? São 3 fases, se eu não me engano, que é o sono REM, não REM e o sono profundo, né? Para a gente alcançar o sono profundo, isso inicia não só no momento em que a gente fecha os olhos e vai dormir, mas antes, né? Então, ter uma luz baixa, não ter estímulo antes de dormir, não ter barulhos, o quarto ou o ambiente que você dorme estar completamente escuro para não ter feixes de luz atrapalhando o seu sono, e é assim que você consegue entrar num sono profundo, né? Se você dorme mexendo no celular, assistindo televisão, com rádio ligado, luz, isso atrapalha muito a qualidade do seu sono. Sim. Atrapalhando a qualidade do seu sono, a gente acaba não produzindo os hormônios que precisa ter durante o nosso estágio de sono profundo, né? E isso acaba afetando também a saúde cardíaca. Pouca gente sabe, mas se você não dorme direito, você sobrecarrega o sistema cardiovascular. E aí você acaba tendo arritmias cardíacas, tendo hipertensão arterial, acaba tendo uma série de fatores porque o sono não é regulado. E não é nem o dormir muito, né? É o sono com qualidade, né? O sono com qualidade. Que é diferente. Inclusive, até falando sobre neurociência, né? A neurociência explica sobre a questão do que o corpo não sabe distinguir o que é a luz do dia, o sol natural, com uma luz artificial. Sim. Então, enquanto tem luz acesa, o corpo acha que está de dia. Que isso a gente traz lá dos nossos ancestrais, enfim, que acabava ali a luz do sol, já era hora de dormir, né? Sim. E aí quando o sol nascia, era hora de acordar. E o nosso corpo não entende, ele entende que enquanto tem luz, é para ele ficar acordado, é para ele ficar ativo. Então acho que tem tudo a ver com o ciclo circadiano, tudo isso que você falou também tem tudo a ver com o nosso sono, a qualidade do nosso sono. Sim. Então se eu vou diminuindo tudo, ali já
no início ali da noite, tirando as luzes, tirando os eletrônicos principalmente, porque o celular é uma coisa, né? A gente vai dormir, eu mesmo, às vezes tô o dia inteiro correndo com o trabalho, a hora que eu quero ver alguma coisinha, eu vou deitar na cama e ver. Só que isso eu percebo que atrapalha meu sono também. Atrapalha e é um estímulo a mais, né? Que você acaba tendo ali. Então você vai rolando o feed, olha que legal esse vídeo, vai encaminhando pro amigo, o amigo encaminha. Quando você vai ver, passou 2, 3 horas fácil, enquanto você tá ali no celular, né? Exatamente. E o ideal é sempre você ir tirando as luzes, diminuindo, se possível no quarto onde você dorme, não ter luz branca e sim uma luz amarela, que é um pouquinho mais calmante pra pessoa. Eu troquei na minha casa as luzes, fiz esse ajuste. É a melhor coisa. Aquela luz mais amarelinha, né, no quarto. E também é importante no ciclo circadiano também a parte do acordar. Às vezes a gente também usa aquelas coisas blackout, mas a luz também vai começar a trazer hormônios de manhã para acordar. Inclusive a gente no Brasil tem sorte, mas em tipo regiões que não tem o sol tão cedo como a gente, as pessoas têm depressão por causa disso. E eles acabam usando até umas luzes, uns negócios para fazer essa parte de manhã para acordar. Mas aqui, graças a Deus, a gente não tem esse problema, mas é importante também, né, essa luz de manhã que vai trazendo despertar também para ter os hormônios que vai começar a vir. Enfim. Sim, para o corpo entender, né, que tá despertando, que o novo dia tá começando. Então, sempre quando você usa uma cortina blackout, por exemplo, despertador tocou, desliga o despertador, abre a cortina, vai olhar para o sol, né? Antes mesmo de você olhar o celular, porque tem pessoas que acordam e a primeira coisa é pegar o celular para ver as notícias. Ai, eu faço. Né? E às vezes nem as notícias, às vezes o celular é o despertador, o celular é o relógio ali, que antigamente tinha um rádio relógio, né? Nossa. A gente deixava ali e aí ele tocava. Agora não, é o celular. E aí você acaba, por exemplo, desligando o despertador e deixa eu já abrir aqui, já tô com o celular na mão. Nossa, isso aí. Eu confesso que eu faço muito isso e eu preciso mudar. Já mudei as luzes da minha casa. Já percebi uma diferença, mas a questão do celular de tela é bem importante. Uma dica que eu sempre dou para a pessoa que coloca no celular, porque eu só uso o despertador do celular, é deixar o celular mais afastado, então não perto da cama. Sim. Eu deixo numa tomada que é longe da minha cama, porque quando ele toca, eu levanto da cama, vou até o celular e desligo, que aí eu já desligo, abro a janela e começo a minha rotina, antes de olhar para o celular. E colocar uma música bem alta, bem chata, né, que é para você levantar e ir até lá e te forçar, né? Sabe que na hipnose a gente usa uma técnica para fazer o aprofundamento do transe, que a gente aprofunda, a gente pede para abrir o olho e a gente de novo aprofunda, e isso vai fazendo cada vez a pessoa aprofundar mais. E isso serve para pessoas que colocam um monte de horário, vai acordar às 7, 6h30, 6h35, 6h40, cada vez que ela acorda e ela dorme de novo, ela aprofunda mais no sono. E é aquela pessoa quando levanta, ela demora para pegar. Né? E aí eu fiz a mudança para mim de tocar e acordar, e realmente, você acorda, levanta com muito mais disposição. Do que ficar fazendo aquele picadinho. Sim. E o quanto tudo isso, né, Renata, que você trouxe, traz um impacto físico, né? Porque você está falando do coração, né, de problemas cardiológicos, por exemplo, que é um dos principais órgãos do nosso corpo, que bombeia para toda a musculatura do nosso corpo, e quanto isso pode trazer lesão depois, mais para frente, enfim, quanto tudo isso é importante, quanto a nossa mente, o quanto dormir bem também traz um impacto físico. Você falou bastante sobre a equipe multidisciplinar, eu já participei de equipe multidisciplinar também, e já percebi o quanto isso é importante, você ter esse apoio geral, né, o 360 que a gente chama, né, você ter lá o preparador físico, você ter o fisioterapeuta, o psicólogo, que tem um olhar como um todo, eu acho que isso é de extrema importância para todo mundo, né. Tem algo que você recomenda para todo mundo? Você fala assim, isso daqui, como fisioterapeuta, como profissional experiente, eu recomendo para todo mundo fazer. Além da musculação que você falou, mas tem algum hábito, algo que você possa trazer? Regulação do sono. Eu acho que é o principal. Porque atualmente a gente não faz a regulação do sono ideal. E as pessoas, a gente tem a regulação do cortisol, né, quando a gente está dormindo, e as pessoas estão cada vez mais ficando nervosas, estressadas, reativas. E às vezes a gente não percebe o porquê. Por que eu acordei nervosa? Por que não tá dando certo? Por que eu tô tão nervoso durante o dia?
e essa pessoa ela não está descansando durante semanas. Uma vez que você passa uma noite acordada, foi num aniversário, é uma coisa. A gente já se sente cansado, mas é diferente. Agora tem pessoas que tornam isso um hábito. Então, dorme 4 horas todos os dias, apenas. E isso vai estressando cada vez mais a mente dessa pessoa. Então, regular o sono, né? Manter um hábito saudável, na verdade, né? Sim. Regular o sono, fazer musculação, atividade física, uma alimentação equilibrada, é um conjunto de tudo. Sim. Mas às vezes a pessoa ela faz tudo, né? Então ela tem uma alimentação saudável, ela tem o hábito de praticar atividade física, mas ela não percebe que ela dorme errado. E isso de não dormir, não percebe que ela dorme totalmente errado, né? Então isso de não dormir certo acaba implicando o restante da vida que ela tenta trazer o normal, assim. Tem algum exercício físico que você fala, não faça? Uma coisa que você fala, isso aqui prejudica demais, era uma coisa talvez usada mais antigamente ou não? Olha, tem. É até engraçado você falar isso. Antigamente se usava muito exercício pro quadríceps com a bola, aquela bola de pilates grande, encostado na parede. Ah, é verdade. Você colocava a bola e rola. E ficava sentada em cadeirinha. Não se usa mais. Isso sobrecarrega, saiu estudos recentes, né? Sobrecarrega totalmente a articulação do joelho e não faz funcionalidade nenhuma pro quadríceps, tá? Então, em vez de fazer isso, tira isso da sua planilha, se alguém já passou, tá? Isso era usado há muito tempo atrás, mas atualmente não se usa, tá? Faça agachamento, faça outro tipo de exercício, mas... Porque a tecnologia avança e também muda, né? Eu lembro quando eu fazia Hapkido há 20 anos atrás, o meu mestre nunca falava, ele era professor de educação física formado, e ele falava, ele aprendeu, era o certo na época, né? Nunca ultrapassa o joelho da ponta do pé. Até hoje, às vezes no CrossFit, eles falam, pode passar, que vai aumentar, e eu fico com isso travado. Então, se atualizar também, né? Quem tá na área e quem também faz exercício por conta, com um profissional, que se atualiza, não adianta também o profissional que não atualiza, porque coisas vão mudando, né? E esse da bola, eu nunca ia imaginar que ia machucar o joelho. Sim. Ele, além de machucar o joelho, ele é ineficaz pro quadríceps, né? Tem outros exercícios que são muito mais padrão ouro do que você colocar uma bola na parede e pedir pro paciente agachar. É mais fácil ele fazer um exercício de senta e levanta, né? Que é agachar e levantar de uma cadeira, do que ficar parado ali sentado na bola, na parede. A ideia seria isometria, né? Isometria, isso, exatamente. Tem outros exercícios isométricos que são muito mais eficazes do que esse da parede, né? Então, hoje a gente tem máquinas muito melhores, que a gente consegue isolar a musculatura do quadríceps, enfim, outros tipos de musculatura que é muito mais eficaz do que só esse tipo de exercício. Acho que até os aparelhos de musculação hoje, parece que eles te deixam num jeito ali que você pega o músculo bem mais isolado, né? É feito exatamente para a biomecânica do seu corpo, né? Então você fica corretamente ali adaptado no aparelho para que você não gere lesão ou sobrecarrega outras articulações, né? Porque tem muita gente que acaba, às vezes, fazendo um exercício para a perna, mas sobrecarregando a coluna, porque tá de uma forma errada, né? Mas para os atletas, você recomenda mais exercício assim, ou não tem isso, né? Mais em máquinas, assim, equipamentos, ou os exercícios livres? O que você acha que é melhor? Ou não tem o melhor? Não tem o pior e o melhor. Depende muito do tipo de atleta, né? Do que está sendo trabalhado para aquele atleta. Hoje a gente trabalha com o pessoal do futebol bastante exercícios pliométricos, que é exercícios de explosão, enfim. Mas também são beneficiários de fazer exercícios em máquina, então varia muito, né? A gente faz o estudo do caso do paciente, do atleta, o que ele precisa ali, aonde ele precisa focar, e é com isso, com a anamnese do paciente, que a gente consegue determinar para onde e quais exercícios serão mais benéficos para ele. Muito bom. Renata, a gente está caminhando para o final. Quero fazer uma pergunta aqui para você. Sou sedentário. Nunca pratiquei atividade física na minha vida, mas preciso praticar, porque eu entendi, depois de 1 hora e pouco aqui de conversa, entendi o quanto é importante isso para mim. O que você me aconselha a partir de agora? Depende muito do paciente, né? Tá. Se é aquele paciente que não tem consciência nenhuma
corporal, né? Eu não aconselho ele diretamente para uma rede de academia geral sem acompanhamento do educador físico. Então, nunca fiz atividade física. Vá para um lugar que você tenha o acompanhamento do educador físico, porque senão você vai acabar se lesionando. O personal trainer seria O ideal, exatamente. Ou pelo menos um professor ali na academia que direcione. Exatamente, uma academia que tenha o professor que possa te direcionar seria bacana, tá? Sou sedentário e já tive uma lesão. Procura o fisioterapeuta, porque você vai ganhar uma consciência corporal, você vai aprender ali, primeiro, como treinar sem piorar ou voltar aquela lesão, tá? E aí sim o fisioterapeuta, ele acaba encaminhando o paciente, né, pro educador físico. Perfeito. Então, para ele não chegar já no educador físico com a lesão e piorar ali durante os exercícios. Perfeito. Então, por exemplo, eu sou sedentário, mas eu gosto muito de corrida, queria muito começar a correr, mas de vez em quando sinto uma dor no joelho e tal. Vou procurar primeiro, então, um fisioterapeuta para ele poder entender o que está acontecendo. Sim, e eu não aconselho para nenhum paciente, atleta, aliás, paciente que é sedentário querer ser atleta, né? Sim. Então a corrida, ela não é boa se você nunca fez nada. Uhum. Eu nunca caminhei, eu nunca fiz um fortalecimento. A partir de amanhã eu vou acordar e vou correr na praça 5 quilômetros. Vai passar 2 dias, você vai estar totalmente lesionado. Né? Você tem que ter um fortalecimento específico, você tem que começar com uma planilha de treino ideal, aí é com o educador físico para estimulando, né, você fazer treinos intercalados, os descansos que você precisa para você iniciar uma corrida. Perfeito. Né? É aquele exemplo do começo lá, né, cuidar da estrutura em volta para não sair judiando de tudo. Né? Exatamente. Tem que fortalecer o que você vai forçar ali na corrida, para que você possa correr sem se destruir, né, se lesionar. Eu falo que eu acho que muita gente pensa dessa forma, né? Eu preciso fazer uma atividade. Vai lá, compra um tênis e vou caminhar. E aí, dali da caminhadinha já vem uns trotes, depois a corrida e não pede orientação profissional. A orientação profissional já deveria ser para comprar o tênis, né? Já começa daí, porque a gente tem a questão da pisada pronada, supinada, já começa daí. Mas sem entrar nesses detalhes, a pessoa vai lá, pega um tênis e vamos caminhar. Aí ela sente que ela tá legal, ela começa a dar uma corridinha e aí ela já começa a perceber que vem as primeiras lesões, né? Acontece muito isso, né? Acontece muito, lesão de menisco, principalmente. O pessoal que começa a correr sem orientação. O que é um menisco? Menisco é uma estrutura que a gente tem no joelho. É no joelho. Tem o menisco lateral e o medial. Então, muitas pessoas acabam lesionando por falta de orientação, de fortalecimento mesmo. Né? Então, pega o tênis, sai correndo adoidado e quando vai ver, principalmente paciente que está sobrepeso. Né? Então, ele está sobrepeso, escutou ali o coleguinha falando que vai emagrecer fazendo uma atividade física de alta intensidade, vou pra corrida porque é democrática, é mais fácil, mais né? Barato, mais barato, né? é mais acessível. E aí que acaba tendo a lesão. Então é isso, a gente tá chegando pro final e eu gostaria que você aqui na câmera 3 deixasse a sua mensagem final aí, o que você gostaria de trazer para quem está te assistindo agora. Ok. Bom, o que eu deixo de orientação para todo mundo é tenha um sono regular, tá? Não pule a quantidade ali, os horários do seu sono, faça certinho, tenha uma alimentação equilibrada e foque sempre na atividade física. Faça musculação, musculação é ideal para todas as idades. E para te encontrar na rede social, como que é o seu Instagram? Tem um contato, um site? Sim, meu Instagram é @fisio.renatabernabé. Muito bom. Isso aí, a gente vai deixar todos os endereços aqui também na descrição do vídeo. Renata, foi um prazer ter você aqui com a gente, foi uma aula de verdade. Cada episódio a gente aprende algo sobre o nosso corpo humano e a gente percebe o quanto algo que não parece, ou que parece um detalhe simples, impacta na nossa saúde mental, impacta como um todo. O nosso corpo, ele é uma máquina que tudo funciona conjugado e hoje a gente conseguiu aprender isso com você também. O quanto a nossa saúde física, o quanto uma lesão, o quanto essa questão do físico pode impactar o nosso emocional. Então, foi um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço.
Pra gente, o podcast tá sendo um curso, né? Tá sendo um curso. A gente tá aprendendo A de gente tudo. tá aprendendo de tudo. Daqui alguns episódios aí, a gente vai já ter o certificado de pós-graduação aqui. O certificado de conclusão do curso de tilt mentais. Tilt mentais, é isso aí. Então, eu também quero te agradecer, fico muito feliz com a sua presença aqui. E é isso, a gente vai encerrar aqui. A gente vê vocês aí no próximo episódio. Segue o The Tilt Mental no Instagram, em todas as redes sociais. Clica no sininho, compartilha e todas essas coisas que vocês já sabem. E aí, só reforçando agora, o The Tilt Mental também está no Spotify. Então tá lá, só você seguir, procurar a gente lá, The Tilt Mental, em todas as plataformas aí. Digitou The Tilt Mental, vocês vão achar a gente em todos os lugares e curte todos, segue, compartilha e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.